Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós nos reunimos nessa tarde, que está um dia muito bonito, muito limpo. E aqui dentro não tem frio. Aqui nós estamos bem aquecidos pelo calor uns dos outros. Nessa hora aí que tem um sol gostosinho, já não posso garantir nada depois das 5 horas da tarde, que aí vai baixar um frio mais ou menos. E isso é importante porque vocês viram ali na entrada que nós temos um grupo que se reúne a cada 15 dias, numa quarta-feira, à tarde, das 3 às 5 horas, 5 e meia. E eles fazem aquele crochê, alguns levam para casa para fazer. E ali saem mantas bem quentinhas e nós estamos indo levar aquelas pessoas que mais precisam. Então estão sendo aquecidas e todos nós aqui que estamos no salão somos responsáveis pelas doações, que elas nascem das contribuições espontâneas dos frequentadores, dos seus trabalhadores, e também o trabalho dos trabalhadores daqui é gratuito e nós convidamos vocês, se vocês quiserem aprender a fazer essas mantas de crochê. Essa quarta-feira que vem agora é dia de trabalho aqui na casa. Vocês estão convidados a vir aqui às 3 horas e aprender, aqueles que tiverem necessidade ou tiverem vontade de aprender. É um ótimo exercício para a condução motora e também para manter o cérebro bem trabalhando assim, bem certinho. Não é um clube da Luluzinha. Qualquer homem que tiver e quiser aprender também está convidado a vir. Nós já estávamos com 1 ou 2 que já estavam aprendendo. Então, se vocês quiserem vir, vocês estarão em boa companhia. E aqueles que estão já há mais tempo, que vão poder ajudar aos que estão chegando a aprender a fazer esse crochê, ficam mais de um ladinho e do outro as pessoas que já estão trabalhando bem ali, que não precisa mais de tanta orientação, elas estão ouvindo uma palestra ou vendo uma palestra enquanto elas fazem aquele crochê e aprendendo. É um encontro bem gostoso do pessoal que se motivou a fazer esse grupo. Mas amanhã vai se comemorar o Dia dos Pais. É uma data muito bonita porque às vezes nós esquecemos de agradecer. E os nossos pais são aqueles responsáveis. Muitas vezes não temos assim a dimensão quando somos crianças, que o fato de o pai estar tempo fora de casa, hoje em dia já é uma coisa que está quase balanceada, a mãe e o pai muito tempo fora de casa. Mas mais para trás, no meu tempo, atrás do meu tempo, um pouquinho para frente, os pais trabalhavam duro para que todos os seus filhos pudessem ter uma boa escola, vestimenta, tratamento de saúde, tratamento dentário, brinquedos, passeios. Então nós às vezes não aquilatávamos daquele esforço, daquele trabalho intenso que às vezes quando o pai chegava em casa nós já estávamos dormindo. E eu me baseio muito quando chega o Dia dos Pais em José. José, o pai de Jesus, que deu a sua vida para promover seu filho. Pouquíssimo se ouviu falar dele, mas se ouviu dizer que ele, dentro daquelas leis duríssimas, machistas, onde a mulher não tinha nenhum valor, ele aceitou casar com Maria, ele que já era um homem de bastante idade, a mais que ela, e garantiu o sustento e ensinou o ofício ao seu filho. Então foi aquele personagem que muito trabalhou em silêncio para que o seu filho realmente aparecesse. Penso também no meu pai,
e sou profundamente grata a tudo que ele pôde proporcionar. Nos dias de hoje, seria muito difícil uma pessoa que tem uma oficina pequena, trabalha com um mecânico e conseguir formar os 5 filhos. Só não se formou aquele que não quis, que resolveu casar antes de fazer a faculdade. Os outros se formaram. Quem resolveu casar antes da faculdade aprendeu na lei da vida, que é bem mais difícil do que no banco escolar. Mas ele conseguiu formar todos os filhos com um trabalho muito duro e muito digno. Então, nesses dias eu sinto muita falta dele e tenho certeza que de vocês que estão aqui, muitos devem sentir a falta daquele pai que ou foi, para alguns foi muito cedo, nunca foi muito tarde. E para quem tem um pai, sabe que estar com o pai é sempre cedo, nunca é tarde. A gente sempre quer que ele fique um pouco mais. Então vamos agradecer muito hoje por esse pai ter dado a vida, muitos anos de sua mocidade, muitas horas do seu tempo, para que nós pudéssemos chegar aonde chegamos hoje. Então pedimos a Jesus, que sempre foi aquele filho tão amoroso e bom, porque em todas as suas atitudes ele dava um exemplo. Vamos tomar o exemplo de Jesus. Quando seus pais o procuraram e ele tinha ficado fazendo perguntas aos doutores do templo. E a mãe queria muito que, pela sua inteligência, pela sua bondade, que ele fosse um doutor do templo. Daí ele disse: mãe, eu vim para ensinar a todos, não só no templo, mas em todos os lugares. Te deixaria feliz se eu trabalhasse em casa, junto à marcenaria de meu pai? E ela aceitou, e ele trabalhava todos os dias cantando, feliz, para que a mãe e o pai se sentissem felizes com ele em casa. E quando o seu pai morreu, ele saiu a pregar. Até ali ele permaneceu. Então tem muita coisa. Foi para a Índia, foi não sei para onde. Ele não tinha nada a aprender aqui na Terra. Foi ele co-criador com Deus do mundo. O que ele tinha que aprender com os homens daqui? Ele só tinha a ensinar. Então, eu quero iniciar a nossa reunião pedindo a Jesus, agradecendo a José, o pai de Jesus, e agradecendo ao nosso Pai espiritual, Deus, que nos criou, nos deu o sopro da vida e colocou nas nossas consciências tudo aquilo que devíamos saber das suas leis. São leis simples, fáceis de entender. Senhor Jesus, sê conosco nesse momento e abençoe a todos os pais aqui presentes, encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Nós estamos hoje na Revolução Cristã. A Revolução Cristã. Esses são os fatos que aconteceram no início da pregação de Jesus aqui na Terra. E nós sabemos que Humberto de Campos foi fazer uma entrevista e ele ia até o lugar onde estava se dando o encontro de Jesus com os seus discípulos, uma passagem não tão aprofundada como está nos evangelhos, para trazer mais alguma coisa para nós, mais detalhes, mais informações. Então, nessa Revolução Cristã, temos o apóstolo Tomé, aquele que queria ver para crer, e aquele que quer ver para crer, nem que veja não acredita. Mas, não, eu tenho que pegar, se eu pegar mesmo, daí eu acredito. Não acredita. Porque a fé
não é acreditar. Quando a gente diz eu tenho fé em Deus, esqueça a palavra acreditar. Porque a fé significa confiar. Eu confio em Deus. Como eu confio em Deus, eu sei que Ele vai fazer só o melhor. E como eu confio em Deus e sei que Ele é o Pai Criador e que Ele quer o meu melhor, eu tenho paciência para aguardar que as coisas aconteçam. Porque se eu confio em Deus, eu sei que mais dia menos dia, mais hora menos hora, acontecerá o melhor para mim. Mas não aconteceu ainda, mas esse curto espaço de tempo, só as pessoas de bastante, que tem bem mais idade do que um jovem, é que vai saber que o tempo passa muito rápido. E às vezes a gente se olha no espelho e diz, olha, quem será que botou essa máscara de velhice no meu rosto? Porque eu lá dentro me sinto a mesma menina, a mesma moça, a mesma jovem senhora. É a casca que vai envelhecendo, aquele presente que de tanto passar na mão de um e passar na mão do outro, e daí o outro abre um pouquinho, que é curioso, que nem Tomé, dá uma olhadinha para ver se o presente é bom. O papel que era tão bonito, estava tudo tão bonitinho, vai ficando amarfanhado, né? Mas é só o papel, o presente está lá dentro, guardadinho. Então Tomé, que gostava, tinha uma pressa, mas uma pressa de saber das coisas, como ele escutou que estava acontecendo uma revolução cristã, ele já imediatamente pensou. Essa revolução que Jesus, o Cristo, trouxe, certamente é uma reforma política. E nessa reforma política eu quero saber qual é o cargo que me cabe. O negócio dele era saber como é que ia ficar. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo, né? Seria o chefe maior, mas ia começar de forma pacífica, mas ia terminar de forma sangrenta, como sempre terminavam os embates políticos por ali. Era inegável o advento de uma nova era. Jesus falava todos os dias. Ele não se reportava, e não se reportava o mestre constantemente à vontade com o Todo-Poderoso? Ele pensava, né? Jesus todo dia conversa com Deus. Então ele está sabendo o que está reservado para mim, mas eu estou imaginando que eu tenho no mínimo um cargo assim, primeiro secretário, chefe, alguma coisa importante. Mas ele queria já enxergar qual era o papel importante lá no alto que ele iria ter. Ele achou que a gente, quando sobe uma montanha, a gente senta num drone e vai e para lá em cima. Não é assim. A montanha que a gente tem que subir, ela vai fazendo circunvolução. Você vai subindo. Alguém aqui já desceu a Serra do Rio do Rastro? Você vai descendo, vai fazendo curvinha. Se você descer assim, olha, arrisca não parar quando chegar lá embaixo. Então você vai ladeando, vai fazendo as curvas necessárias. E quando você sobe também. A gente vai viajar de avião e ele vai até uma altitude, mantém ali, depois ele sobe mais um pouco e mais um pouco. É assim que se faz. E ele, naquela ansiedade incrível que ele tinha, justificando a expectativa, e toda aquela gente agrupada ao redor do Messias, já pensou se ele perdesse a boquinha dele? Estaria no limiar da terra diferente, sem dominadores e sem escravos? Não é isso que a gente... Eu vou pedir desculpa para vocês, é que eu fico querendo me aproximar muito dessas flores perfumadas e eu sou alérgica, né? Eu chego perto da flor e depois eu vou perdendo a voz. Mas um dia ele não aguentou, sabe? Já que Jesus não falava nada para ele, assim, especialmente do que ele imaginava, ele perguntou para Jesus se Jesus não ia mostrar para ele como é que ia ser essa nova terra, onde não haveria nem
escravos e nem senhores, que todos seriam iguais. Aí Jesus disse para ele, sem dúvida, o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Ele destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Obrigada. Um movimento revolucionário, ele já disse. Como vocês viram, os apóstolos eram pessoas muito próximas de nós no pensamento. Pedro também, quando ele viu que chegou lá o Malcos para prender Jesus, ele já sacou ali da sua espada e cortou a orelha do... é guerra, então vamos passar a mão num pedaço de pau aí, vamos brigar. Mas Jesus diz, não deixa de ser um movimento revolucionário, mas não da revolução que Tomé esperava. Porque eles pensavam assim, o povo hebreu daquela época. Romano fica dominando a gente. Não basta o romano agora, mas já foi caldeu, já foi sírio, todo mundo dominava aquela terra. E os romanos estavam dominando de forma pior ainda, porque eles respeitavam a religião do povo, deixavam que o povo mantivesse sua religião, suas tradições, mas tiravam o couro, literalmente, na cobrança dos impostos. Então eles nunca tinham direito a nada, eram escravos dentro da sua própria terra. Então estava todo mundo o tempo todo preparado para brigar. Mas eles imaginavam que Jesus faria assim, escorraçaria todos os romanos, faria deles os escravos, e eles seriam os donos da terra, os hebreus. Jesus nunca disse isso, ele disse, vai ser uma verdadeira revolução, mas não exatamente como você está pensando. Entusiasmado, Tomé perguntou assim, mas olha, eu me lembro que a nossa raça é uma raça que gosta de guerra, é uma raça belicosa. Desde os padecimentos no deserto, a capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e ele indagou, sem constrangimento, Senhor Jesus, confiar-me-ás porventura o plano central do empreendimento? Mas olha, ele não quer nem assim, dá para ser porteiro, dá para dar uma varrida no salão, cortar o mato, não. Posso ter acesso a todo o movimento centralizador ali, o plano central do empreendimento? Ele estava falando com Jesus, mas ele estava se colocando como vice-presidente. Não é fácil. Hoje em dia está difícil, mas naquela época todo mundo queria ser. Aí Jesus entendeu que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Às vezes é bom assim, quando os filhos ficam numa idade muito indagadores, que eu vou falar por mim, né? Como mulher, os homens falarão nos seus tipos de trabalho, né? Filho, então nós vamos conversar sobre isso, nós vamos lá na cozinha, e enquanto nós vamos lavar a louça e arrumar toda a cozinha, você vai me ajudando e eu vou te mostrando e vou te explicando as coisas. Aí a avidez da conversa já começa a ficar assim, tendente a finalizar. Filho, vamos lá. Eu vou fazer uma limpeza ali naquela oficina, você começa esfregando bem o chão, você lava todas aquelas ferramentas para mim, depois vamos classificando, tudo lavadinho ali nós vamos conversando. Eles preferiam conversar assim, frente a frente, um chazinho, um cafezinho, alguma coisa, um refrigerante. Mas Jesus achou que ele tinha que viver todo o plano empreendedor, já que ele queria um lugar. Jesus lhe daria um ótimo lugar, contanto que ele soubesse exatamente qual era o plano diretor. Jesus diz para ele, amanhã muito cedo nós iremos ambos ao monte, marginando as águas, teremos ainda mais tempo para explicações necessárias. No dia seguinte, Tomé acordou cedinho, foi para a casa de Pedro, onde Jesus estava se hospedando, mas quando chegou lá, Jesus já estava fora da casa esperando por ele.
Andaram um pouquinho e de repente encontraram um pobre pescador embriagado que estava jogado no meio da rua. O Messias parou, acercou-se dele e socorreu-o. Tomé deu uma dura em Jesus. A gente não faz isso nunca, né? A gente nunca diz, mas meu Deus, quanto tempo que eu estou esperando, eu estou pedindo, mas será que o senhor não ouve? Não, a gente não faz isso, né? Como espírita, a gente não faz mais. Agora a gente já entendeu muita coisa, tenho certeza que aqui não tem ninguém que faça isso. Se tiver, nós vamos nos comprometer a partir de hoje, não mais fará. Para que ele não precise vir e nos mostrar todo o plano diretor. Aí ele disse, que isso? O senhor vai se incomodar com esse bêbado caído no meio da rua? Para que ficar atendendo, tirando de lá e tal, dando uma água, alguma coisa? Amanhã ele vai beber de novo, vai estar caído de novo no meio da rua. Aí o companheiro celeste não lhe aceitou o conselho e respondeu, eu não te sinto acertado nas alegações. Bonito falar assim, né? A gente já diria assim, de forma mais simples, olha, eu acho que você não tem razão, não. Você, por acaso, sabe por que fraqueza ele se rendeu ao vício? Você sabe quais são as suas dores? Por que hoje ele está caído no chão? Você conhece o passado dele? Ele é um doente do espírito e o estado dele é muito grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que ele mergulha cada vez mais no lamaçal. Realmente, ele vive reincidindo na falta. Entretanto, você não considera razoável que o serviço de socorro exige também o ato de recomeçar? A gente, para começar a socorrer alguém, tem que começar. E a gente começa fazendo a base, para depois pensar em alguma coisa. Já pensaram se chega alguém aqui e está com muita fome, e eu chego e digo assim, dou uma descompostura, por que a pessoa não planejou diferente sua vida, por que ele não trabalha, e isso e aquilo, sem saber dos seus motivos, das suas dores, e digo ainda mais, você vai ficar aqui e eu vou demorar umas 3 horas te explicando toda a doutrina, e depois eu vou ver se tem alguma coisa para te dar para você comer. Será que ele vai esperar? Ou será que ele vai desacreditar ainda mais do ser humano? O aprendiz não respondeu, né? Tomé ficou quietinho, quietinho, e limitou-se a cooperar na condução do bêbado para um lugar seguro, onde caridoso amigo se dispôs a lhe fornecer. O lume que ele coloca aqui, nessa situação, significa uma fonte de calor, que lá no deserto ou é um absurdo de quente, ou é muito frio no mesmo dia, a noite é muito fria no deserto, e pão, que era o que todos tinham para oferecer, e era da lei dos hebreus, que jamais alguém bateria na sua porta sem que você oferecesse alguma coisa para ele comer, para ele tomar uma água fresca e uma roupa, se ele não tivesse uma roupa quente para passar a noite. Eles retomaram a caminhada quando pobre mulher veio correndo, implorando para Jesus que ele visitasse a sua filhinha porque ela estava com uma febre muito alta. Então Jesus, acompanhando essa senhora, voltou até a casa dela, orou ao lado da pequenina confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade do corpo. Jesus orava. Jesus também orava. Antes de atender a pessoa doente, ele orava. Ele pedia a Deus a força que ele necessitava. Nós, às vezes, esquecemos de orar. Precisamos lembrar que orar é estabelecer uma ligação com Deus e pedir com toda a humildade que Ele nos fortaleça para realizar o que nós vamos realizar.
Andaram mais um pouco, indo até Cafarnaum, quando foram abordados por 3 senhoras de aspecto muito humilde, pedindo: por favor, Senhor Jesus, me explica algumas coisas da sua maravilhosa doutrina para que eu possa levar para os nossos filhos, nossos jovens que estão perdidos lá em casa. E ele explicou com toda clareza os pontos básicos para que eles saíssem daquela situação, e acalmando o coração daquelas 3 senhoras, elas se despediram mais tranquilizadas. Havia ainda, quando eles continuaram andando, veio o Jafé, que era um lenhador, e chegou correndo para Jesus e disse: mestre, por favor, o meu filho acaba de morrer, e minha mulher, vendo isso, enlouqueceu. O senhor pode ir até lá em casa? Ele foi até a casa dela, e o Tomé, vendo tudo, não queria falar nada. Foi junto. Chegando lá, Jesus, à frente de Tomé, que estava bem silencioso, Jesus reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo o equilíbrio a ela, e ensinou à casa perturbada que a morte, no fundo, é a vitória da vida. Ele conseguiu tranquilizar aquela mulher, ensinando para ela que quando a gente vem para a reencarnação, a gente vem para uma prisão, que a gente está preso no corpo, a gente pode ir daqui até lá, conforme a força ou as condições que a gente tem nesse corpo. Mas nós estamos presos aqui, até a hora da libertação. Quando a gente desencarna, a gente se liberta. A gente volta para a nossa casa verdadeira, que é a casa da espiritualidade superior, e ali a gente se sente livre. Livre das doenças, livre de muitas dificuldades que nos prendem aqui na Terra. E a mulher ficou serenada e entendeu que o filho dela ia anteceder, para que não continuasse sofrendo aqui nessa prisão, ele ia para a casa do pai. O serviço da manhã absorvera-lhes o tempo, e assim que se puseram a caminho em definitivo, eis que uma anciã semi-paralítica pede amparo ao amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. Naquela época era muito comum pessoas mutiladas, porque estavam vivendo numa época muito diferente. Nós estamos há pouco tempo em sentido de tempo de que não se conta anos, mas se conta em séculos, né? Nós estamos há muito pouco tempo de antibióticos e remédios mais potentes e cuidados com a higiene e com a forma como nós cuidamos da água e dos alimentos, para que tenhamos uma saúde melhor. Naquela época era muito comum gangrenar um ferimento e a pessoa acabar perdendo o membro. Aí o que Jesus fez? Jesus acolheu-a bondoso e solicita o concurso do Tomé. E diz para ele: vamos conduzi-la a um sítio vizinho. E onde Jesus lava as feridas dela e deixa-a convenientemente instalada na casa de alguém de bom coração que aceitou recebê-la, para continuar cuidando dela. Prosseguindo a viagem para o monte, mestre e discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 pessoas. Lenindo o sofrimento, semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância, espalhando lições de esperança e iluminação, sempre rodeados de cegos, de loucos, de leprosos, de aleijados, de doentes, de aflitos, eles mal tiveram tempo de fazer um ligeiro repasto de pão e legumes, que era a alimentação comum deles naqueles dias. Quando eles atingiram o objetivo, os pés de Tomé estavam sangrando, porque normalmente se andava descalço ou com sandálias, com tiras de couro e aquelas pedrinhas do deserto
vão machucando muito os pés. Os pés dele sangravam, ele estava cansadíssimo, estava lavado de suor, mas antes de pensar na possibilidade de descansar, ele pensou assim: a fadiga não vai superar a minha curiosidade. Erguendo para o Cristo, olhar indagador, ele perguntou: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? Olha, ele estava quebrado, ele estava 50 pessoas num dia com problemas desses que nós vimos, são 50 pessoas. Às vezes a gente faz um ato pequeno de caridade, ainda não levando a pessoa no colo, amparando no ombro, botando a pessoa no carro. E a gente acha que fez muita coisa, desgastou emocionalmente. Nossa, mas hoje foi um dia, nossa, como eu servi ao Senhor. 50 descalço no deserto, sem comida. 50. E Jesus responde ao Tomé e a todos nós, porque todos nós queremos ser trabalhadores na seara bendita, todos nós queremos, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos numa fila de emprego que é menor do que aquela em São Paulo para um empreguinho ali que ganhava salário mínimo. Nós estamos aqui também, salário mínimo, e entre 10 mil pessoas vão ser escolhidas 600. Mas nós estamos firmes ali. A gente sai, bota uma cadeira no lugar, deixa um sobrinho ali, volta, mas a cadeira está ali, vai caminhando na fila. Então nós estamos ouvindo agora que chegou o empregador, que é Jesus, e vai explicar para o Tomé e para todos nós que somos candidatos a aprendizes com o Mestre Jesus. Jesus diz assim: Tomé, os homens deveriam entediar-se das revoltas e das guerras que começam de fora. As nossas guerras começam de fora. Um fala uma coisa, agora então com o advento da internet, Nossa Senhora, pode se estabelecer uma terceira guerra mundial de tanto fake news, né? O pessoal adora ler essas coisas que está explodindo, que está acontecendo. Antes acontecia, só que não era tão rápido que a gente ficava sabendo o que aconteceu numa esquina da Índia. Hoje aconteceu lá, o vizinho que está trabalhando do lado não viu, mas nós que estamos ligados ali, nós estamos sabendo. Então naquela época ele diz, a gente devia parar de querer, devia se cansar, se entediar de guerra. Me lembro tão bem de uma palestra do Divaldo Franco, onde estava se falando daquela violência no Rio que não era perto do que nós estamos vendo hoje, não era perto. E o Divaldo dizia assim, há uns 20 anos atrás, empurraram os trabalhadores, os menos felizes, para o morro, sem direito a nada, sem direito à saúde pública, sem direito a nada, sem direito de cidadão. Um dia, esses meninos descerão o morro e arrancarão as correntes, e arrancarão os Rolex das pessoas amoedadas à custa daquele serviço. Porque da mesma forma que você empurra uma pessoa para a favelização, você a tem dentro de casa, cuidando dos seus filhos, lavando a sua louça, fazendo a sua comida, lavando a sua roupa. Mas naquela hora você não acha. Naquela hora ela é sua empregada, o seu empregado. O que importa que ele vai passar no cruzamento de bala, que ele vai dormir, sei lá se vai dormir, de que forma que dorme, você não está nem aí. Afinal, eu estou pagando. Não é assim? Mas essas coisas voltam para nós. E o que nós empurramos para o morro um dia desce. Sem nenhum respeito, sem nenhuma razão de gratidão àqueles que o jogaram lá.
E aí, nós vamos ter que entregar, às vezes, a vida. O que vai nos atrasar a trajetória e complicar a dele, porque não soubemos dividir. Mas eu falei que assim que Deus nos cria, coloca na nossa mente as leis divinas. Moisés trouxe a tábua das leis há 4.000 anos atrás e falou de 10 leis. Mas se nós pensarmos bem, uma lei só é necessária. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que eu não quero para mim, não posso querer para o outro. O que não é justo para mim, não é justo para o outro. Daí ele diz assim, o Divaldo terminava a palestra dele dizendo assim, alguém fez uma pergunta da plateia, quando ele deu um momento de silêncio, e disse assim, mas nós já não estamos suportando tanta violência. E ele parou, com aquele seu jeito brincalhão, ele olhou sério para todo mundo e disse, mas nós vamos ter que não só enjoar, mas nós vamos ter que implorar para que isso pare. E isso só vai parar quando nós nos nivelarmos na educação. Que todo mundo tenha tudo o que precisa a partir da hora em que estiver no mundo. Quando nós não fizermos pessoas de coisas, de burros de carga, aí nós vamos começar a sentir os efeitos. Mas ainda não chegamos lá. Vamos chegar a um ponto onde nós vamos implorar. Mas esse implorar não adianta só falar. Tem que fazer o roteiro de Pedro com Jesus. Tem que começar a fazer as coisas, atender a pessoa. Só ligar para o 156 não resolve. Tem que começar a fazer alguma coisa. Para despertar dentro daquelas pessoas um sentido de gratidão, de que nada está perdido. De que dá para confiar ainda. Dá para chegar e dizer, meu irmão, por que muitos jovens de corpos bem talhados não entram para as academias, para o trabalho? Porque eles não têm oportunidade. Eles não têm patrocínio da sociedade. Por que eles acabam matando as pessoas? Porque às vezes a pessoa hipocritamente, na hora do assalto, disse, meu irmão, aí ele mata mesmo. Você nunca o chamaria de irmão se o policial estivesse do lado, com ele algemado, com uma arma na cabeça dele, ou ele baleado. Você desejaria a morte dele, e ele lê isso nos teus olhos. Então ele não acredita em você. Ele não acredita em nós. E Jesus continua dizendo assim, as guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero, para vencer tudo isso, nós temos que tomar a iniciativa redentora que se verifica de dentro para fora. Eu preciso começar a me incomodar com a injustiça. Eu preciso me incomodar. Mas me incomodar assim, não é me incomodar e chegar em casa, ai, vi tanta coisa horrível. Não. Se incomode e distribua um pouco do que você tem. Não deixe coisa acumular em casa. Não deixe comida estragar. Dê. Quanto mais você der, mais você vai ter. Porque a guerra nossa tem que ser de dentro para fora. Nós temos que guerrear com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, porque nós não somos mais que o alcoólatra caído no chão. Nós somos, às vezes, menos. Mas nós somos menos com muito apoio, muito afago, muito servilismo. Então nós ficamos nos achando superiores, porque nós trazemos dentro de nós as imperfeições, mas trazemos a semente de todas as perfeições. Por que não adubar as boas?
Hoje é dia, né, que se comemora o dia do advogado. Eu até brincava com minhas amigas que são advogadas. Que Deus abençoe todos os bons advogados. Né? Aqueles que trabalham duro, às vezes, para ganhar pouquinho. Porque eu não sei se incomoda vocês, mas a mim me incomoda. Eu gostaria de saber de que bolso está saindo o dinheiro para defender os que estão na cadeia por roubarem muito. Porque minhas amigas e meus amigos advogados não foram contratados. Eles não servem. Eles fizeram o direito para aprender a lidar com a lei, ser justo. Eles não fizeram o curso para burlar a lei e estudar muito em cima de como tirar proveito de uma interpretação ambígua da lei. De que bolso será que sai esse dinheiro para pagar essas bancas tão caras? Eu não sei, mas eu estou vendo uma parte aqui de umas 100 pessoas que desses bolsos é que está saindo. Ou não? Ou não? Então Jesus termina dizendo assim: nós já nos achamos em plena revolução. Isso ele falou há 2000 anos atrás. Essa revolução é uma revolução evangélica. E o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa a segura resposta à indagação que formulaste. E enquanto houver preponderância do mal a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, nós combateremos em favor do triunfo do supremo bem. E nós estamos enfrentando, né? Graças a Deus, nossa vizinha a Argentina disse não ao aborto. E o Brasil tem que dizer não ao aborto. Porque é a pena de morte mais covarde que eu já vi. Acessem lá na casa de vocês. A FEB responde a pena de morte para juíza do Supremo Tribunal. Aquele advogado da federação não quis que lessem o currículo dele. Ele disse que isso não importava, quem ele era. E faz uma defesa em favor da vida, que eu duvido que termine de ouvir aqueles 24 minutos sem chorar. Porque primeiro ele defende na lógica, pegando textos que estão na Constituição, olhando com olhos de ver. E depois ele conta a história do médico, que era o maior aborteiro que tinha nos Estados Unidos, até o dia que chega um aparelho e faz com que ele veja os momentos uterinos, onde até foi criado um filme, O Grito do Silêncio, onde ele percebe que ao tirar partes do feto, quando chega na hora da cabecinha, ele não consegue tirar, ele tem que quebrar. E depois catar todos os pedacinhos. E depois desse dia, quando a hora em que se aproxima o instrumento, ele sente que é como se o feto abrisse a boca para gritar, mas ninguém ouve. Mas ele ouviu. Ele passa a ser o maior defensor do mundo em favor da vida. E é nisso que a nossa lição de hoje termina dizendo assim: nós temos que combater a favor do triunfo supremo do bem. Ante o discípulo desapontado, Jesus conclui: a ordem para nós não é matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. A ordem para nós, cristãos, e espírita é o cristão renovado, aquele cristão que vai ver como é que era no tempo de Jesus e tentar reproduzir sem as coisas que foram sendo colocadas, que não tem necessidade.
e tentar fazer as coisas como Jesus disse. A ordem não, para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. Nós estamos no país considerado mais cristão em número de população do mundo e o que tem o maior número de espíritas. 8 milhões no censo, mais 20 milhões daqueles que querem manter um pé nas tradições e o outro pé na modernidade. Modernidade nossa que tem 2000 anos já, né? Então vamos pensar em tudo isso. Parabéns aos pais, principalmente aos pais, porque infelizmente muitas mães chegam ao aborto porque tem pressão, sofrem pressão do pai da criança para que não tenham a criança, e muitas mães sacrificadas, judiadas, sofrendo todo tipo de agressão, acabam preferindo não colocar um filho no mundo onde nem ela acha espaço. Então, abençoados os pais que honram os filhos que Deus deixou que eles participassem, dando-lhes um corpo. Vamos agora passar aos passes. Queremos que todos reflitam que o perdão divino ele é para todos nós. E que tudo aquilo que nós já fizemos e passou, vamos considerar perdoado. O que é importante é que a gente não torne a fazer. Isso é importante. Aprendemos a lição e assim estamos perdoados. Amado Mestre Jesus, sê conosco nesse momento e abençoa a cada coração, principalmente aos corações mais tristes, mais angustiados. Ajuda-nos, Senhor, a ver onde está a dor, onde está o problema, para que possamos ajudar. Faz de nós trabalhadores incansáveis, colocando a cada pedido que fizermos para o descanso e o repouso uma nova oportunidade de servir alguém. Coloca, Senhor, em nossa frente tudo aquilo que podemos realizar em benefício do nosso próximo. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.